Salve, salve, família vascaína, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Vasco aqui no nosso canal. Hoje, domingo, dia 19 de outubro de 2025, véspera do clássico contra o Fluminense, e é o nosso principal assunto do vídeo de hoje. Vamos arredondar também dois jogos que tivemos ontem pelo Campeonato Brasileiro e ver tabus que o Vasco precisa quebrar no Maracanã. Eu peço para você deixar o like, você que está em nossa companhia, deixa o likezão aí pra gente, se inscreve no canal para não perder o nosso conteúdo. Vamos falar de Vasco da Gama, bora! Começando aqui pelo Campeonato Brasileiro. Dois jogos abriram a rodada 29, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro 1-0 na Neoquímica Arena, mesmo placar do Mineirão 1-0 Cruzeiro em cima do Fortaleza. O Corinthians empata com o Vasco em número de pontos, mas não passa o Cruz Maltino na tabela pelos critérios de desempate. Já vou mostrar a tabela para a gente dar uma olhada. Vamos só ver os jogos de hoje, ó. 4 da tarde tem Flamengo e Palmeiras, né? Jogo aí na disputa da liderança do campeonato no Maracanã. 6h30 tem Mirassol e São Paulo no Maião. Mesmo horário, Internacional e Sport no Beira-Rio. Mesmo horário, Ceará e Botafogo no Castelão. Fechando os jogos de hoje, tem Bahia e Grêmio, 8h30 da noite, na Arena Fonte Nova. Só lembrando, né, o Vasco entra em campo nesta segunda-feira, 7h30, contra o Fluminense no Maracanã. Colocando aqui a tabela de classificação na tela para a gente conferir. Olha lá, ó, o Vasco está com 36, o Corinthians chega também aos 36. Claro, né, com um jogo a mais, o Vasco ainda vai jogar. Mas pelos critérios de desempate, o Corinthians não ultrapassou o Vasco. Mas hoje tem duas equipes que podem nos passar. O Grêmio joga contra o Bahia lá em Salvador. Se empatar, passa o Vasco, ou claro, se vencer. E o Ceará precisa vencer o Botafogo no Castelão para passar o Vasco também. Mas lógico, né? O Vasco ainda vai jogar na rodada e poderá retomar a sua posição. Mas só mostrando os riscos que tem na tabela no dia de hoje. O G4 com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. O Z4 com Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Vai ficar difícil para eu pôr a vinheta hoje, hein? Ah, meu microfone aqui, ó, quebrou o suporte. Eu vou ter que comprar outro suporte para não ficar segurando o microfone aqui na mão, né? Foda. Então, família, os tabus são os seguintes, né? É tudo relativo ao Maracanã. A última vitória do Vasco em um clássico no Maracanã foi aquele 1-0 contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, gol do Puma Rodrigues de fora da área. Eu sempre lembro bastante desse gol. A última vitória do Vasco em clássicos no Maracanã pelo Brasileirão faz ainda mais tempo. Foi contra o Fluminense, 2019, gol do Maxi Lopes, olha aí. E nos últimos 9 jogos contra o Fluminense tem um equilíbrio. São 3 vitórias do Vasco, 3 empates e 3 vitórias do Fluminense. O que é o problema? As 3 derrotas do Vasco foram no Maracanã. As 3. E as 3 vitórias, nenhuma no Maracanã. Foram 2 no Newton Santos e uma em São Januário, lá em 2019, quando ainda era permitido jogar contra o Fluminense em São Januário. Para quem não sabe, tá, pessoal? O Vasco, mandante do jogo, é obrigado a jogar no Maracanã porque o Batalhão de Polícia Especial do Rio, BEP, diz que não consegue fazer a segurança de clássicos contra Flamengo e Fluminense em São Januário. Só contra o Botafogo que eles acabam permitindo. Então, tá aí. Temos que mais um tabu. Fernando Diniz, o quebrador de tabus, tem mais um para quebrar no jogo desta segunda-feira. Ah, com atrasozinho, mas vai dar certo. E aí, galera, olha isso aqui. Meu Deus do céu, quando isso aqui acontece me dá um receio, tá? Porque sempre quando eles colocam o Vasco favorito a gente perde e quando ninguém acredita no Vasco a gente ganha. Então tá aí, ó, 6 votos dos comentaristas do Grupo Globo na vitória do Vasco. André Lofredo, Felipe Diniz, Gato Mestre, Jéssica Sescon, Joana de Assis e Thiago Medeiros.
2 empates, Alex Escobar, o vascaíno Alex Escobar e o Fred Bruno, e nenhum voto de vitória do Fluminense. Cara, isso aqui nos coloca num favoritismo muito grande. Eu, sinceramente, assim, eu acho que o momento do Vasco é melhor, a torcida vai estar mais pesada pro nosso lado, mas não sei se esse favoritismo é isso tudo, não, pô. O Fluminense é um bom time, o Fluminense está melhor colocado que a gente no Campeonato Brasileiro, também está na semifinal da Copa do Brasil. Eu vejo um pouco mais de equilíbrio. Eu concordo que existe um leve favoritismo pro lado do Vasco, mas isso aqui, 6 vitórias e 2 empates, eu achei, sei lá, eu achei um pouco exagerado, mas que bom que o exagero foi pro lado do Vascão da Gama. E aqui, meus amigos, para encerrar, quem ainda não viu, ó, quase, essa foi quase, o serviço do jogo, né? A bola rola 7h30 da noite, aqui tá a transmissão do jogo, canais Premier, Rede Record, Cazé TV, e estarei no Expresso 1923 para a narração da partida. Quem apita o jogo é o Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, e na sala do VAR estará o Rafael Trace, de Santa Catarina. Um jogo que, ó, deixa eu colocar a tabela do Brasileirão, um jogo que vale muito para o Vasco nas suas pretensões de buscar uma Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem a chance, né, da Copa do Brasil, mas não, para que descartar o Brasileirão, né? Se o Vasco hoje vence, por exemplo, aliás, amanhã, né, segunda-feira, vai a 39 pontos e fica 2 pontos do Fluminense. O Fluminense ainda vai ter um jogo a menos, mas não importa, né? Vai ter que ganhar esse jogo aí contra sei lá quem quer que seja para passar o Vasco de novo. E eu já espelhei aqui para vocês, né? Se Palmeiras ou Flamengo vencerem a Libertadores, abre G7. E se o Vasco não vencer a Copa do Brasil, mas Fluminense ou Cruzeiro vencerem, abre G8. Então pode ser G8, o Vasco hoje a 2 pontos, mas essa vitória contra o Fluminense nos colocará definitivamente na briga pela Libertadores. Se hoje é um sonho ainda um pouco distante, eu acho que essa vitória amanhã pode clarear as coisas de vez. Bom, meus amigos, agradecer a sua companhia neste domingão, muito obrigado. Quem quiser mais conteúdo de Vasco é só clicar no card que está passando lá em cima, ó, e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal e a gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale, Vasco, tamo junto, um ótimo domingão para você e até lá.